quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de Geografia, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Para vocês irem então acompanhando, abram o nosso livro aí na página 220, onde então nós vamos continuar desse tópico, o Brasil e o G20. O que acontece, pessoal? Até pouco tempo atrás, nós podemos dizer 2005, 2006, 2007, ou seja, há 14, 15, 16 anos atrás, nós podemos dizer que o Brasil ele tentou criar mecanismos para ganhar mais espaço internacional. Como o próprio livro de vocês traz, o Brasil, há pouco tempo atrás, há 15, 16 anos, ele quis ampliar sua participação no cenário internacional. Ou seja, o Brasil quis aumentar sua influência sobre o mundo. Ou seja, revelando a sua riqueza, tanto natural, como também sua importância e influência política à época. E aí nós podemos dizer que uma estratégia então utilizada pelo Brasil à época para ampliar a sua influência, para ampliar a sua participação no cenário internacional, foi se aproximar de países emergentes. E aí, pessoal, o que viria a ser países emergentes? Eram países à época que apresentavam um rápido crescimento econômico. Não precisa ser um grande crescimento, mas um rápido crescimento, ou seja, em poucos anos apresentaram esse rápido crescimento econômico. Portanto, esses países que tiveram em comum possuir um rápido crescimento econômico em um curto espaço de tempo, ficaram então esses países conhecidos como países emergentes. Então, qual era a estratégia do Brasil para aumentar a sua participação, influência no cenário internacional? Se aproximar desses países emergentes. E aí, em 2003, o Brasil, sob a liderança do Brasil, formou-se o G20, um grupo de 23 países emergentes que tinha alguns importantes países influentes participando. O Brasil, a China, a Índia, o México. Então, tinha sim muitos países emergentes importantes participando. Como nós dissemos, o Brasil era um deles. Então, nós podemos dizer que em 2003, com a criação do G20, reunindo 23 países emergentes, a importância, a influência do Brasil no cenário internacional, sim, aumentou, tá certo? Como eu disse, demonstrando o seu poder natural, sua riqueza natural, que o Brasil é muito rico, tem uma natureza muito rica, como também sua influência política à época. Uma outra coisa importante do G20, pessoal, é que há até hoje no mundo, como vocês podem ver aí na imagem acima, esse prédio, aonde nesse prédio aí funciona a Organização Mundial do Comércio. Mas qual é a missão dessa Organização Mundial do Comércio? Ela, de uma maneira bastante simples, pessoal, ela funciona aí como a árbitra nas relações comerciais entre os países capitalistas. Ou seja, existem vários países no mundo que compram e vendem. Quem é o árbitro que vai então intermediar, regulamentar esse comércio entre esses países? A Organização Mundial do Comércio. Tanto é que as duas principais funções aí o objetivo da Organização Mundial do Comércio é regulamentar o comércio mundial, ou seja, estabelecer regras que os países devem obedecer nas relações comerciais, como em caso de problema nas relações comerciais entre dois ou mais países, é a Organização Mundial do Comércio que vai resolver, ou seja, ter essa função de árbitra. E aí, olha que fato interessante, pessoal. Nós podemos dizer que o Brasil, há 15 anos atrás, podemos dizer assim, o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio, pressionando lá na Organização Mundial do Comércio os países ricos, para que eles não interferissem nas relações comerciais ou não quisessem, para que os países ricos não impusessem o seu imperialismo, a sua força comercial
sobre os países mais pobres, tá certo? E deixassem os países mais pobres livres para comercializar com quem bem entendesse, tá bom? Então foi um episódio bastante interessante do Brasil demonstrando sua força política internacional à época, né? Indo lá na Organização Mundial do Comércio, pressionando os países ricos para que eles não pressionassem ou aumentassem sua influência comercial sobre os países mais pobres. Tá certo, pessoal? Uma coisa bastante importante. E aí, ainda na nossa página 220, a gente trata desse tópico aí, os BRICS. Ou seja, pessoal, em 2001, um economista britânico, Jim O'Neill, ele então observou que existiam 4 países que geograficamente eram separados, né? Brasil, aqui na América, Rússia, parte na Europa, outra parte na Ásia, China lá na Ásia. Então, o que é que o Jim O'Neill, em 2001, observou? Que esses países, mesmo distantes, eles apresentavam o quê? Um rápido crescimento econômico, chamando esses países aí, se lembram do início do conteúdo, de emergentes. E ele então chamou esses países com um rápido crescimento econômico de BRIC, BR e C. E em 2011, tá certo? 10 anos depois, foi acrescentado ao BRIC o S, né? De África do Sul. Em inglês significa South Africa. Então pegaram esse S aí e acrescentaram a África do Sul, que também à época, em 2011, assim como o Brasil, Rússia, Índia e China, apresentavam um rápido crescimento econômico. E aí então, coincidentemente, mesmo esses países geograficamente distantes uns dos outros, eles então apresentavam esse rápido crescimento econômico e passaram a ficar conhecidos como BRICS, de 2011 para cá. Eles hoje, pessoal, até hoje, eles existem, ou seja, até hoje o BRICS, né? Até hoje o BRICS, a união desses países, existe. Não chega a ser um bloco econômico, mas de ano em ano, os presidentes, os líderes desses países se reúnem para então discutirem políticas econômicas ou de investimento em comum, tá certo? Ou seja, os líderes desses países se reúnem para decidir investimentos num país ou em outro. Também existe, pessoal, um banco, tá certo? Comum a eles. Ou seja, cada país, todo ano, tem que doar certa quantia para esse banco, para quando cada país quiser pegar dinheiro desse banco para investir em infraestrutura, ou seja, construção de rodovias, portos, ferrovias, pode pegar dinheiro emprestado nesse banco. Então, os BRICS, hoje, é a união desses 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, apresentam um crescimento econômico comum, tá certo? Até pouco tempo, infelizmente a pandemia mudou tudo isso, mas ainda os BRICS existem, ainda possuem uma política econômica comum de incentivo ao crescimento de cada um, tá certo, pessoal? Então aí a gente vai concluindo essa nossa videoaula. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!